Minha gratidão a todos aqueles e aquelas que me acompanham, né? Hoje não será diferente. Nós trabalharemos, né, nesta reflexão com uma perspectiva, né, do cotidiano, do tempo que é este que nos atravessa, né? E eu estarei trazendo algumas reflexões que não novas, né, ajudam a gente a desenhar, né, o nosso percurso dentro de um prisma contemporâneo, né, que vai nos dizer que não há mais nenhuma certeza debaixo do sol, né? O professor Dermeval Saviani usou essa expressão agora há pouco tempo numa discussão que fez, né? E ele usou essa expressão de maneira exagerada para dizer para a gente o seguinte: parem de se agarrar a valores da modernidade sólida, porque isso só vai gerar sofrimento em você. Só vai gerar sofrimento em você. Você, mais do que ninguém, assim como eu e tantos outros não eus, vai precisar sim adaptar-se à pós-modernidade, adaptar-se a esse contexto líquido, né? E não adianta negar, né? Porque a negação da realidade é a negação de nós mesmos. Nós existimos nessa realidade. Negá-la seria ir contra o nosso DNA civilizatório. Cadê o nosso DNA civilizatório? E é sobre isso que eu vou falar hoje. Sobre o DNA civilizatório que a gente nega. A gente, por vezes, e essa impressão que eu tenho, tem uma dificuldade muito grande de entender que nós não podemos nos comportar como criança birrenta e bater o pezinho no chão e dizer não aceito, não quero, não aceito, não quero, e eu vou lidar com regimes de verdades excludentes, classificatórios, arrogantes, presunçosos, né? Não cabe isto, não cabe, né? Porque isto já infectou a pós-modernidade. A pós-modernidade está infectada de superficialidade. A pós-modernidade está infectada de gente que não despertou, né? De gente que ainda quer fazer cabo de guerra com a realidade que está aí, que está aqui, né? E que está posta. Então nós não temos outra saída senão aceitar o DNA civilizatório que conosco está. Eu fico observando essa semana e semana passada, esse início de semana e semana passada eu estava observando gente mal-humorada em fila de mercado, gente em Facebook brigando pelo óbvio, né? E quando eu digo brigando pelo óbvio, é usando palavras de baixo calão, uma se arremessando à outra, como se fosse um clã, né? Um clã de insensatos e insensatas, como se não bastasse tudo isso ainda, a gente tropeça em pessoas que não sabem direito aonde estão e para onde vão, porque elas não conseguiram nem entender ainda o que é esse contexto pandêmico. Elas não conseguiram entender o que é esse contexto pandêmico. E eu ainda tropeço em gente que me pergunta, e aí, será que vale a pena usar a máscara? Depois de tudo que a gente vem dizendo, a outra que diz que não vai usar álcool em gel, com perdão da expressão, nenhuma, né? Não vou usar aqui a expressão literal, porque não adianta, porque isso é coisa, né? Que é uma gripezinha e que vai passar, né? A outra mal-humorada, né? Rancorosa, né? Porque o outro colega, né? Conseguiu adaptar os seus negócios ao contexto pandêmico e ela não. Gente, eu estou preocupado porque, na verdade, nós estamos fazendo uma implosão, né? Olha que loucura, né? A civilização, né, humana está fazendo o que eu chamo de implosão civilizatória.
quer dizer, se implodindo, né, dentro de um contexto que nós deveríamos esticar elementos de civilidade ou de inteligência racional, cooperação, empatia. Não posso dizer agora, tá estressado, vá pescar. Não posso, né? Porque até pescar é complicado. Mas eu estou podendo dizer hoje com muita tranquilidade: evolua, meu amor. Evolua. Não tem saída. Você não pode lutar contra o DNA civilizatório. Você tem o seu DNA, tá? O seu, né? O seu DNA lá, cromossômico, biológico, né? Não vou discutir este. Agora, o civilizatório eu sou obrigada a discutir, meu amor. Não tenho o que fazer. Não adianta você vir com o fel da amargura que é sua para cima do outro, porque o outro não tem culpa se você não está sabendo lidar com a pandemia, se você não está sabendo lidar consigo mesmo, porque agora é que a coisa fica feia. Por quê? Porque nós estamos enjaulados com nós mesmos. Antes a gente jogava a culpa num monte de gente, né? Nós tínhamos traumas, eu nunca vi, né, civilização tão traumatizada. Engraçado, né? Eu comi, né, o pão que o diabo amassou e assou, né? Eu comi o pão que o diabo amassou e assou, e não tenho problema nenhum de dizer isso, não me causa trauma. Então eu costumo dizer que, né, eu comi muito carboidrato, né? Estou super com carboidrato, né? E que engraçado, eu não tive trauma nenhum, né? Porque eu não tinha opção. Ou eu levantava e me reerguia, né? Ou o mundo me atropelava. Hoje nós vivemos uma geração cheia de traumas. Tudo traumatiza. Se a porta não for aberta do lado que ele imagina que tem que ser aberta, ele vai se traumatizar. E aí ele diz que ele ser uma pessoa, né, má, uma pessoa azeda, uma pessoa extremamente rancorosa, uma pessoa vingativa, é culpa do trauma. Ele está do lado, né? Do lado da força, né? Do lado pesado da força, do lado, né, extremamente felino da força, porque ele está traumatizado, coitadinho, né? Parem de se vitimizar. Parem de se vitimizar. Eu não aguento olhar para os lados e ver os pares humanos sendo extremamente, e vejam só o que eu vou dizer, extremamente odiosos com o semelhante e justificando isso com trauma. Não, eu sou assim. Se é assim, lá no raio que eu parta. Se é assim. Você tem que ser civilizado. Agora há um problema e há que ser dito, né? Talvez esse seu azedume, essa sua condição vingativa, porque eu sei que tá aí dentro, né? Essa sua condição de ficar perseguindo o povo, né? Perseguindo alguns, né? Em matilha, tem a ver com você estar sozinho consigo mesmo. Você não aguenta o peso que você mesmo é. Você não aguenta o peso e o fardo que você se tornou. E não por causa dos traumas, mas porque você se nega a trabalhar eles. Você decidiu, não sei porquê, ser uma pessoa pior. Você decidiu, e aí eu repito, não sei porquê, ser uma pessoa pior. E aí eu preciso dizer que o outro não tem culpa. O outro não tem culpa. Meu amor, né, se você está convivendo consigo mesmo na pandemia e está odiando conviver consigo mesmo, pare e pense o estrago que você faz nas relações interpessoais e vá procurar um terapeuta e não infernizar a vida dos outros. E eu estou sendo bem objetivo, porque eu tenho visto absurdos semana passada. Eu vi absurdos semana passada e hoje eu vi absurdos de novo. Pessoas mal-humoradas, rancorosas, desorganizadas, estão andando, né, como se fossem acidente de percurso e acham que a culpa é minha, por exemplo.
Não tem nada a ver com isso. Que a culpa é do vizinho, que a culpa é do prefeito, que a culpa é do Estado, que a culpa é da macumba, que a culpa é do feitiço. A culpa não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com você morando consigo mesmo. Porque agora, mais do que nunca, você mora consigo mesmo. Então não me venha com discurso vitimizador. Ai, porque eu sou a vítima, porque eu sou mal, né? Ou porque eu faço maldade, eu faço a maldade, né? Porque eu quando criança, eu tropecei num gafanhoto. Pegue o gafanhoto. Pegue o gafanhoto. Eu tô cansado. Hoje a minha live, o meu vídeo, me desculpem, meu vídeo é um manifesto. Eu tô cansado de gente má que justifica a maldade com os trauminhas, né? Não, você é má porque quer. Você é má porque gosta de ser má, né? Bom, o que lhe espera, né? O que está guardado para você, a lei do retorno vai dizer. A lei do retorno vai dizer. Agora não venha para uma coruja velha, não venha para uma coruja velha que já passou, né, por várias hecatombes. Catrina eu ponho debaixo do braço, não tem problema nenhum com Catrina. Um Catrina eu ponho debaixo do braço. Um vendaval eu brinco de circo, porque eu não tenho medo desse tipo de coisa. Não venha para uma coruja velha justificar que você é mau, egoísta, arrogante, prepotente, né? Carregado de segundas intenções, se tratando do outro, tá? Porque você tem trauminha. Esse discurso da vitimização comigo não funciona. Não funciona. Então, o recado que eu quero deixar aqui para aqueles que me ouvem hoje, nesse manifesto, eu vou chamar de manifesto, tomem cuidado com aquelas pessoas que usam o discurso vitimizador para atacar. Tomem cuidado com as pessoas que usam o discurso da vítima, né? O vitimizador para fazer barganhas, para costurar por fora, para fazer ataques e esconder a mãozinha, né? Porque nós temos que entender que há pessoas que decidiram ser piores. E eu não tenho culpa se ela é tóxica. Eu não tenho culpa. Eu só não sou obrigada a conviver com a hipocrisia. Se há uma coisa que eu não sou obrigada a conviver, é com a hipocrisia. Porque a minha vida, e vocês que me acompanham sabem, né? A minha vida não é feita de hipocrisia. Eu já perdi muita coisa, que eu acredito que foi livramento, por não ser pactuante à hipocrisia. Eu tenho pavor da hipocrisia. Então eu peço àqueles que me ouvem hoje, tá? Fiquem atentos, porque tem muita gente usando a pandemia, a sua solidão, a sua angústia para praticar maldade, para fazer maldade. Quando a maldade sempre morou nela, né? O que ela fez foi alimentá-la. Então, vamos nos imunizar desse tipo de gente. De que jeito? Como diria meu avô agora, tirando distância. Tirando distância. Tire distância, tá? Deixe que morra com o próprio veneno, né? Porque é inconcebível que em pleno processo pandêmico, nós lutando para garantir a vida, e nós temos gente que ainda gasta energia querendo colonizar o outro e vampirizar a pouca energia que o outro tem, a pouca energia vital que o outro tem. Então, show, né? Show, tá? Tirem distância e cuidado, gente. Esse é um recado muito importante. Cuidado com gente que se vitimiza. Com gente que fica jogando a culpa lá e acolá para praticar coisas que não são adequadas quando o assunto é celebrar a vida. Fica o meu recado, né? Mais pontual, mais cítrico hoje, né? Porque eu acredito que nós precisamos, no mínimo,
não arremessar no outro heranças que são nossas, né? Se a herança é minha, é eu que tenho que cuidar dela. Um beijo grande e fiquem bem.